Você sabia que é possível fazer a prova do TOEFL dentro da sua casa? Não só é possível, como eu passei por essa experiência e hoje vou contar tudo para vocês. Então fica comigo até o final do vídeo que eu vou contar quais foram as diferenças da prova presencial para a prova online e falar tudo sobre como foi realizar a versão do TOEFL Home Edition. Fala, jogadora! Adélia Bristoch aqui, estudante e atleta da Graceland University. Em maio de 2020, eu comecei a me desesperar porque eu precisava fazer a prova do TOEFL e a pandemia piorava cada vez mais. Quando eu fui olhar as opções de agendamento lá no site do TOEFL, porém, ainda tinham vagas na minha cidade para fazer a prova em junho. Eu até achei meio estranho, mas não quis discutir com a sorte e agendei a minha prova. Eis que uma semana antes da minha prova, eu recebo um e-mail dizendo que ela estava cancelada. E aí eu que já estava desesperada, fiquei mais desesperada ainda. Mas essa foi somente uma das primeiras barreiras que eu tive que enfrentar nessa loucura toda de vir aqui para os Estados Unidos. E naquela época eu já estava com tudo pronto para começar a prospectar as universidades, já tinha a minha carta pronta, o meu vídeo pronto, mas eu precisava da nota do TOEFL para fazer um contato efetivo com os treinadores e com as universidades. Em outro vídeo aqui no canal, eu falei sobre as notas do TOEFL e expliquei que cada universidade tem uma nota de corte em relação ao TOEFL. Por isso é tão importante ter a nota do TOEFL em mãos quando você começa a ir atrás de oportunidades de bolsa de estudo, porque você precisa dessa nota para saber se a universidade vai poder te aceitar e te oferecer uma proposta. Porque se você não está dentro da nota de corte, nem tem por que começar a conversar sobre a bolsa, porque você não está dentro ali do padrão para poder estar sendo aceito dentro da instituição. Quando então eu achei pela primeira vez que tudo estava perdido, eu fui descobrir que já estava rolando uma edição especial da prova do TOEFL que foi elaborada justamente para lidar com o contexto da pandemia, que é o TOEFL Home Edition. A primeira coisa que você tem que saber é que, em termos de conteúdo, a prova do TOEFL Home Edition é exatamente igual à prova do TOEFL presencial. Então já aproveita e confere aqui no canal o vídeo que eu fiz explicando em detalhes cada etapa da prova do TOEFL, porque independentemente da versão que você escolher, esse conteúdo vai ser muito útil. O TOEFL Home Edition foi desenvolvido em uma parceria entre a ETS, que é a organização que aplica a prova do TOEFL normalmente, com a ProctorU, que é um serviço de monitoramento para diversos tipos de testes online. Para agendar a prova, você faz o cadastro, preenche as informações e paga a taxa de inscrição normalmente pelo site da ETS. Porém, nessa edição da prova, depois de fazer todo esse cadastro e preenchimento de informações, você vai ser redirecionado pela própria ATS para o site da ProctorU, onde você vai agendar a data e o horário da sua prova por lá. Isso normalmente seria feito com a instituição em que você realiza a prova. Por exemplo, se você vai realizar em uma universidade, depois de fazer todo o cadastro com a ATS, você vai para uma parte em que vão ter lá as opções de locais perto de onde você mora para você agendar. Mas nesse caso da prova online, você vai então ser redirecionado para o site da ProctorU e lá você vai escolher a sua data e horário, porque são os inspetores da ProctorU que vão monitorar e cuidar da sua prova no dia em que for escolhido. A partir do momento em que você agenda a sua prova, você vai então receber acesso ao software da ProctorU e tem que baixar ele no seu computador. Mas não se assusta porque é algo muito simples mesmo, do tipo, vai completar o cadastro e vai aparecer um botão que vai estar escrito algo tipo assim, clique aqui para fazer o download do software. Aí você vai baixar rapidinho esse software no seu computador e ele vai direto para a sua área de trabalho e quando você abre já vai estar ali a página de login. Dentro do software, você pode testar se o seu computador atinge os requisitos necessários para estar fazendo a prova.
Então vão ser testados a webcam, o microfone, sinal de internet, etc. O meu computador, por exemplo, não passou no teste de webcam, então foi muito bom porque com antecedência e logo de cara eu pude me informar disso e ir atrás de um computador melhor para eu poder realizar a prova. Atenção agora para uma informação importante. Então, quando você abrir o software depois de ter feito todo o cadastro e agendado a prova, vai ter então essa opção de testar o equipamento e a opção de logar no software. O seu login vai aparecer ali a opção de login. Mas esse login só vai ser realizado pelo próprio inspetor da ProctorU na hora de realizar a sua prova. Eu digo isso porque eu não sabia dessa informação, eu fiquei que nem uma louca tentando logar naquele software, botava meus dados da ITS, o meu e-mail, tudo de informação que eu pensava que podia estar relacionada ali com o meu cadastro do TOEFL, mas não funcionava nada, então comecei de novo a entrar em desespero, mas na verdade era porque não funcionava desse jeito e eu não sabia dessa informação. Então, agora vocês já sabem que o login ali vai ser realizado pelo próprio inspetor da ProctorU. Ele vai ter lá um código todo, ele vai colocar ali só na hora da prova. Mais ou menos uns 15 minutos antes do início da sua prova, lá no site do TOEFL vai aparecer a opção de iniciar a prova. Então é bem importante aproveitar esses 15 minutos de antecedência e já tá lá pronto para começar a prova, porque em seguida você vai ser novamente redirecionado lá para o site da ProctorU, onde o seu contato com o seu inspetor vai iniciar através de um chat. A princípio, então, o contato com o inspetor começa por esse chat, ele vai verificando algumas informações, até que vai chegar um momento em que ele vai pedir acesso ao seu computador. E aí você precisa aceitar. Para quem tem teoria da conspiração sobre hackers, compartilhamento de dados, coisas do tipo, esse momento é realmente assustador, porque a partir do acesso concedido, o inspetor entra diretamente no seu computador, ou seja, ele tem acesso até o mouse, ele consegue mexer em tudo. E a partir desse momento também ele passa a falar com você por voz, não é mais por chat. Na minha prova, a inspetora foi uma mulher e eu gostei muito de como funcionou todo o procedimento. Primeiro porque já foi uma oportunidade de estar falando em inglês com alguém, então deu uma aquecida assim para a prova. E segundo, porque o contato foi muito pessoal. Eu achava que ia ser uma coisa mais robótica, assim, de estar falando com alguém muito treinado ou que ia ter falas muito prontas, mas é um contato realmente muito receptivo, muito amigável. É uma troca de ideia ali que tu tem com a inspetora ou o inspetor e conversa numa boa com ele. Não é nada muito programado, assim, é bem natural. Nesse momento, eles vão então mais uma vez verificar o seu equipamento e também verificar algumas outras coisas ali dentro do seu computador. Mas tudo que é feito, o inspetor pede permissão e você vai acompanhando, porque ele tem controle sobre a sua tela, mas você acompanha tudo que acontece. Então, por exemplo, a minha inspetora pediu para fechar algumas abas do Google Chrome, porque eu tinha logado lá no TOEFL e depois ido para o ProctorU para falar com ela, então as abas estavam abertas. Ela pediu para fechar, eu autorizei e fui acompanhando conforme ela fazia tudo isso. Depois, eles verificam o seu espaço de prova. E é aí que está a etapa mais importante. O que eles querem ver é o espaço em que você vai realizar a prova, ou seja, a sua escrivaninha, a sua mesa, a sua bancada, onde você está realizando a prova. Eles vão pedir primeiro para você mostrar o seu espaço em 360 graus. Então, você vai ter que pegar ou a sua webcam ou o próprio notebook, se for um notebook, e girar com ele e mostrar todo o ambiente ali em que você está, para mostrar que é um ambiente ali casual, ou enfim, que não tem nenhum tipo de acesso a informações que você possa estar usando como cola para a prova. E depois o mesmo procedimento 360 graus para a sua mesa, escrivaninha, mostrando que não tem nada ali que você possa usar. E dependendo de como for o espaço, eles podem também pedir para você mostrar coisas adicionais, como abrir uma gaveta, por exemplo. Então, o que eu recomendo é que você escolha a mesa mais simples possível para realizar a prova. Por exemplo, aqui no meu dormitório eu estou na minha escrivaninha, ela tem várias gavetas, tem vários objetos. Eu não consideraria uma mesa ideal para fazer a prova, a não ser que eu retirasse tudo dela. Então, a minha recomendação é, pegue uma mesa super simples, em que você vai estar só ali com o seu computador e o seu espaço de anotação.
Depois de tudo verificado, então, eles vão finalmente pedir para que você desligue o celular na frente da câmera e guarde em um lugar em que você não tem acesso, mas que seja visível para eles. Então eu, por exemplo, coloquei o celular numa gaveta que ficava assim atrás do ambiente que eu tava, então que eles poderiam ver. Porque como a prova tem intervalo, então se for em um lugar que eles não podem ver, você podia estar no intervalo usando o celular, por exemplo. Mas quando você deixa em um lugar visível, eles conseguem ainda ter o controle disso. Quando tá tudo pronto para começar, então, o inspetor te dá o acesso do computador de volta, ele retorna ao chat, deixa de falar por voz, e aí você pode iniciar a prova assim que quiser. E a partir daí, é prova normal, como eu falei, o conteúdo é exatamente igual da prova presencial. E o chat com o inspetor fica disponível caso você tenha algum tipo de problema técnico durante a prova. A única grande diferença, que é bem importante, inclusive que era algo que eu não sabia ao fazer o TOEFL Home Edition, é que você precisa de um quadro branco para fazer as suas anotações. Na prova presencial, você pode fazer as suas anotações em uma folha branca normal. Se eu não me engano, eles até fornecem as folhas para você na prova presencial, porque o que acontece é que ao finalizar a prova, essas folhas são devolvidas ali para quem está cuidando da prova e eles vão encaminhar para que essas folhas sejam eliminadas e o conteúdo da prova seja mantido como confidencial. Na versão online, não tem como se certificar disso, porque é só você que está ali. Então, mesmo que você rasgue a folha na frente da câmera, isso não garante para os inspetores ali da prova que você está realmente se livrando daquela folha, porque você pode, sei lá, juntar a folha depois e reconstruir as informações. Então, isso não mantém a confidencialidade da prova como eles desejam. Por isso, o quadro branco é exigido. No quadro branco, você pode fazer anotações e apagar com facilidade. E ao final da prova, eles vão pedir para que você mostre esse quadro branco, coloque bem perto da câmera e qualquer resquício mesmo que estiver ali, eles vão pedir para você apagar muito bem. Eu não sabia disso sobre o quadro branco. E obviamente eu não tinha um quadro branco ali comigo, inclusive eu tinha levado 10 folhas para fazer anotações que acabaram sendo inúteis. Minha sorte, mais uma vez, foi que a minha inspetora realmente ela foi muito prestativa e me auxiliou demais. Então ela me deu a sugestão de pegar uma pasta e colocar uma das folhas que eu tinha dentro da pasta, porque daí eu estaria meio que simulando um quadro branco. Era uma pastinha dessas aqui, ó, de plástico. Aí eu coloquei uma folha branca dentro e eu peguei um canetão que eu tinha e eu escrevi aqui por cima. Foi completamente horrível, eu estava preparada para ter vários espaços de anotação e acabei tendo que anotar em cima disso aqui e a caneta ela não ficava boa, ficava toda manchada. Mas foi o que eu tive que fazer. Então, aceitei ali que não tinha dado certo, adaptei como ela me orientou e, graças a Deus, tive pelo menos a possibilidade de anotar em algum lugar, porque sem anotação eu realmente não estava preparada para fazer a prova dessa maneira. Fora esse incidente em específico, a minha prova foi muito tranquila. Então, agora que você já sabe disso e de todas as outras informações, se você decidir fazer o TOEFL Home Edition, a tendência é não encontrar nenhum grande problema como esse. Para concluir, eu vou então compartilhar com vocês o que eu achei bom e o que eu achei ruim em fazer a edição Home Edition da prova. A parte ruim foi que eu fiquei muito preocupada em acabar acontecendo algum problema ali durante a prova. Quando a gente está fazendo a prova em outro lugar, se dá algum problema de computador, de internet, de conexão, de software, a responsabilidade é de quem está lá cuidando da prova. Então, eles vão dar um jeito de solucionar aquilo para ti. Mesmo que não solucione na hora, eles vão saber como reagendar a prova ou, enfim, dar um jeito no problema. Então, eu fiquei muito preocupada em dar um problema ali no meio da prova, principalmente com a minha conexão ou com o meu próprio computador, e eu não saber como solucionar.
Quando eu fiz o Home Edition no ano passado, ainda não tinha muita gente que tinha feito, então as informações não eram tantas. Mas mesmo assim eu fui muito fundo na internet até eu encontrar um depoimento de um cara que fez a prova e ele acabou tendo uma perda total assim de conexão da internet durante a prova. E aí ele relatou que isso não causou nenhum problema. Ele esperou a conexão voltar e aí ele voltou lá pro software, logou de novo e ele pôde continuar a prova de onde tinha parado. A única coisa que aconteceu foi que ele teve que fazer todas as verificações com o inspetor que ele tinha feito lá no início novamente. Mas saber disso já me deixou mais tranquila, porque daí eu vi que teria uma solução caso algum problema acontecesse. E a parte boa para mim, sem dúvidas, foi poder fazer a prova sozinha. Inclusive, eu fiz a prova num domingo e eu pedi emprestado o escritório da minha comadre Elaine, então fica até aqui o meu agradecimento. E eu pude me concentrar muito bem, sem nenhuma interrupção. Aliás, a maior reclamação que eu escuto sobre a prova do TOEFL é que como você faz a prova geralmente em uma sala com outras pessoas que também estão fazendo a prova, isso acaba gerando conflito em alguns momentos, como por exemplo na parte de speaking, porque como a prova tem mais ou menos o mesmo tempo de duração, então praticamente todo mundo chega na parte de speaking ao mesmo tempo. Então imagina, todo mundo acaba tendo que falar ao mesmo tempo, e isso desconcentra muitas pessoas. Então com certeza eu achei muito vantajoso poder fazer a prova sozinha e me concentrar principalmente nessas partes sem nenhum conflito. Para quem estiver se perguntando, a ITS já declarou que o TOEFL Home Edition vai continuar disponível pelo tempo que for necessário. E eu tenho até a sensação de que eles podem manter essa versão da prova mesmo depois da pandemia, porque vai acabar disponibilizando mais acesso à prova a pessoas que atualmente não têm esse acesso a locais presencialmente. Se você quer saber mais sobre o TOEFL, confere a playlist sobre a prova aqui no canal ou deixe aqui nos comentários qualquer dúvida que você possa ter. Não esquece de se inscrever no canal para acompanhar tudo sobre a vida de estudante e atleta aqui nos Estados Unidos e ativa o sininho para receber notificação quando novos conteúdos saírem. Deixa também aquele like aqui no vídeo para ajudar o Fala Jogadora a crescer cada vez mais. Espero que tenham gostado desse conteúdo. Compartilhem com os amigos, com a família, com as pessoas que vocês pensam que podem aproveitar esse vídeo. E nós nos vemos na próxima!